Oi, alunos, como é que vocês estão? Morrendo de saudade, louca para que essa pandemia passe logo. Então, resolvi gravar essa videoaula aqui para ajudar vocês na atividade que foi proposta essa semana. Passei um link com a professora Ângela para que vocês assistissem, que era sobre ângulos. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, antes de ir para a atividade, vou dar só uma revisãozinha aqui dos ângulos para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, aqui eu tenho um exemplo de ângulo. O ângulo ele é composto pelos seguintes elementos: dois lados e uma vértice. O que é a vértice? A vértice é o ponto de origem de onde partem as duas retas, ou seja, as duas semi-retas, que são chamadas de lado. Então, eu tenho aqui, o ângulo BAC e tenho o ângulo CAB. E no caso, quem é a vértice? O A. Então, vamos começar agora com os ângulos complementares. Bom, o que é um ângulo complementar? Um ângulo complementar é quando a soma dos dois ângulos ele dá 90 graus. Ou seja, qual é o ângulo que forma 90 graus? É todo ângulo reto. Então, como saber se esse ângulo é de 90 graus? Então, o que a gente tem que fazer? E o que a gente tem que saber? Que um ângulo complementar é a soma dos ângulos que dá igual a 90. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o x mais 28 graus igual a, se é complementar, vai ser 90 graus. Então, o que a gente faz agora? Separa letras de número. X é igual a 90 graus, que está depois da igualdade. Se é mais, vai ficar menos 28 graus. E a gente vai diminuir. 90 menos 28, que vai dar, fazendo uma conta rápida aqui, 62 graus. Então, como saber se está correto? É só você somar 62, no caso x aqui vai dar 62 graus. 62 mais 28 vai dar 90 graus. Então, quais são os ângulos? Eu coloquei aqui em cima. Eu tenho o ângulo AOB e tenho o ângulo BOC. Então, aqui eu tenho o ângulo AOB, que é quanto? 28 graus. E eu tenho o ângulo BOC, que será de 62 graus. Então, com a soma de 28 mais 62 graus, eu vou ter um ângulo complementar de 90 graus. Então, isso é um ângulo complementar. É quando a soma deles dá 90 graus. E o que vocês têm que aprender? Que todo ângulo reto... Como é que eu sei que um ângulo é reto? Quando ele vem com esse sinalzinho aqui, ó. Ele é um ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é o ângulo complementar. Vamos agora para os ângulos suplementares. Bom, eu tenho aqui, já que o ângulo complementar é a soma dos ângulos para dar 90 graus, o ângulo suplementar, ele vai ser um ângulo de 180 graus. Como é chamado esse ângulo? É um ângulo raso. Então, todo ângulo raso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho praticamente 90 mais 90, que vai dar 180 graus. Então, o que é um ângulo suplementar? A soma deles, ou seja, o suplemento de um para o outro vai dar 180 graus. Do mesmo jeito que eu fiz o ângulo complementar, a gente vai fazer no suplementar. Eu tenho x mais 143 graus igual a, se é suplementar, 180. Eu vou ter x igual a 180 graus, se é mais, menos 143 graus. Sinais diferentes, a gente diminui e conserva o sinal do número maior. 180 menos 143, fazendo uma conta rápida, vai dar 37 graus. Então, qual será o valor aqui de x? 37 graus. Então, aqui eu tenho o ângulo LON,
que vai ser 143 graus, não é isso? E tem o ângulo MON, que vai ser 37 graus. Se eu somar os dois, vai ter 180 graus. Então, aqui eu tenho para vocês os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Agora eu vou explicar para vocês a atividade, para que vocês possam estar respondendo em casa e me enviando até quarta-feira. Bom, para responder às atividades, vocês irão precisar basicamente desses três instrumentos. Um transferidor. O que é um transferidor? Ele serve para medir os ângulos. Um esquadro, que também serve como régua e também como medidor de ângulo. E uma régua, que é para vocês fazerem os desenhos no caderno de vocês e saírem os ângulos certinhos. Então, bora lá. Na primeira questão, ela vem falando bem assim. Os ângulos A e B são suplementares. Se dividirmos por 2 as medidas desses ângulos, eles serão complementares ou suplementares? Atribua medidas para os ângulos A e B, depois divida-os por 2 e verifique se sua resposta está correta. Bom, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro a gente tem que desenhar um ângulo suplementar. O que é um ângulo suplementar? Ele tem que dar 180 graus. Então, se é para colocar A e B, então eu vou colocar aqui o ângulo A e o ângulo B. Qual a primeira pergunta? Se eu dividir em 2, se eu dividir aqui em 2, deixa eu pegar só uma régua. Se eu dividir aqui em 2 esse ângulo de 180 graus, ele vai continuar sendo suplementar ou complementar? É só para vocês escreverem isso. Eu dividindo ele em 2, ele vai continuar sendo um ângulo de 180 graus? Aí vocês vão colocar. Se sim, vai ser suplementar. Se não, vai ser complementar. Aí tá pedindo o que na segunda questão? Deixa eu tirar aqui de novo. Depois que eu dividir em ângulos A e B, eu tenho que associar valores. Como é que eu vou fazer? Se é um ângulo suplementar, ele tem que dar 180 graus. Então, aqui tem que dar um valor maior e aqui tem que dar um valor menor. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão criar ângulos no caderno de vocês, em que esses ângulos têm que dar 180 graus. Por exemplo, eu posso colocar que esse aqui deu 110. Deixa eu pegar outro piloto. Um probleminha técnico. Continuando. Você poderia colocar aí que esse ângulo deu 110 graus. Então, 180 menos 110... 70. Então, eu teria, na soma dos ângulos, 110 mais 70, um ângulo de 180 graus. Ou eu poderia colocar também que esse aqui deu 143 e o de cá, 37. 143 mais 37, 180 graus. Então, aí é com vocês. Vocês coloquem os valores que vocês quiserem. Então, essa é a primeira questão. Se tiverem qualquer dúvida, é só me perguntar. Já continuando, pegando o ensejo aqui para a segunda, deixa eu só apagar isso aqui. A segunda questão é o seguinte, vocês vão ter que utilizar o transferidor. No livro de vocês, como o meu, que também é do aluno, eu tenho o quê? Utilizando o transferidor, meça a abertura dos ângulos. Como é que eu faço para medir? Vou utilizar aqui no quadro. Eu tenho aqui. O que significa aqui no meio? É a vértice, é o ponto de origem para as retas. Então, aqui eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo aqui que vai do 0 ao 45 graus. Então, aqui é 45. E eu tenho um ângulo restante que vai sair daqui, ó, do 0, tá vendo? 135 graus. Esse aqui, só um exemplo. Vocês vão ter que medir o da atividade 2. Então, o que eu tenho aqui? 135 mais 45 vai dar 180 graus. Então, é isso que vocês têm que fazer na segunda atividade. Vocês vão posicionar o transferidor de vocês, que eu acredito que todo mundo tenha, e vão calcular a segunda questão.
Eu tenho aqui, ó. Vocês vão pegar o transferidor, colocar aqui, ó, na vértice, e aí vão calcular o ângulo. Deixa eu só ver o primeiro aqui para vocês terem uma ideia. O primeiro, se eu não me engano, tá dando 60 graus. Aí vocês vão colocar 60 graus, o valor do B, do C, e aí pronto. Já na terceira questão, é basicamente o que a gente fez. O que eu vou falar para vocês? Eu vou explicar aqui a terceira e a quarta, que é bem simples. Primeiro, tem que se achar o valor de x. Na terceira, eu tenho aqui 6x menos 19 mais x mais 10 igual a 180 graus. Por que 180? Porque é um ângulo suplementar. Achei o valor de x, que foi quanto? 27. Agora, o que pede na questão? Utilizando o valor obtido para x, que foi quanto? 27, determine a medida dos ângulos. Quais são os ângulos? AOB, não é isso? E BOC. Como é que a gente faz para achar o valor do ângulo? Se é AOB e eu encontrei o valor de x, que foi 27, eu vou substituir. Eu coloco 6 vezes 27 menos 19. Aí a gente encontra o valor de quem? De AOB. Para achar o valor de OBC, de BOC, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vamos substituir o valor de x, que no caso aqui vai ser 27, e somar com 2. Quando vocês verem os valores, você somando um com o outro, vai dar 180 graus, que é um ângulo suplementar. A mesma coisa vocês têm que fazer na questão 4. Na questão 4, vocês vão ter que achar primeiro o valor de x. Então, como que eu acho o valor de x? 9x mais 25 mais 4x igual a quanto? Igual a 90. Por que 90? Olha o ângulo aqui que ele está determinando. Um ângulo reto. Achando o valor de x, aí vocês vão substituir logo na questão embaixo para achar os valores de AOB e de BOD. Desse mesmo jeito, vocês vão fazer na questão 2. Que eu tenho o quê? Para achar o valor de x. 2x menos 32 mais x menos 13 igual a 90 graus. Então, os dois são os ângulos o quê? Complementares. Então, achando o valor de x, é só substituir. Eu vou fazer aqui para vocês só a primeira questão, e aí vocês vão ver como é bem fácil. Bom, aqui na quarta questão, nós temos a resolução do valor de x, para depois a gente achar os valores dos ângulos. Então, nós temos aqui, já que é um ângulo complementar, porque ele é um ângulo de 90 graus, então nós temos 9x mais 25 graus, mais 4x igual a 90. Então, separaremos letras de número. Então, nós temos 9x mais 4x igual a 90 graus. Se é mais 25, passa para o outro lado da igualdade, menos 25. 9 mais 4, sinais positivos a gente soma. 13x igual. Sinais diferentes, diminui. 90 menos 25, 65 graus. Então, x é igual a 65 dividido por 13, x é igual a 5. Bom, como é que a gente faz para calcular os ângulos? Aí embaixo, na questão 4, também assim, para a gente procurar o valor dos ângulos AOB e BOD, depois BOC e COD. E por último, falar se é suplementar ou complementar. Então, como é que a gente vai para calcular? Já encontramos x. Quem é o valor de AOB? Aqui não precisa nem cálculo. Se eu tenho esse símbolo aqui, significa que ele é um ângulo de 90 graus. Então, qual o valor de AOB? 90 graus. Como eu faço agora para achar o valor BOD? Olha os valores que eu tenho. Eu tenho 9x mais 25 mais 4x. Então, qual o valor de x? 5, é só substituir. 9 vezes 5 mais 25 mais 4 vezes 5. 9 vezes 5, 45, mais 25, mais 4 vezes 5, 20. Então, a gente vai somar tudo. 45 mais 25, 70. Com mais 20, 90.
Então, qual é o valor de BOD 90 graus? Vamos achar o valor de quem agora? BOC. Então, como é que a gente faz para achar o valor de BOC? Se é 4x, a gente só vai substituir. 4 vezes 5, 20. Então, qual é o valor de BOC? 20 graus. Não é isso? Agora, qual outro valor que a gente tem que calcular? COD. Então, deixa eu só apagar aqui. Então, o valor de COD é só 9x mais 25 graus. Substituo vezes 5 mais 25 graus. 9 vezes 5, 45. Mais 25, nós temos o quê? 70 graus. Aí na questão de baixo, vem falando bem assim. Se são ângulos complementares ou ângulos suplementares. Como é que a gente faz para resolver? É só somar. 90 mais 90, 180 graus. Então, AOB e BOD é um ângulo complementar ou suplementar? Suplementar, porque deu 180 graus. 20 mais 70 vai dar um ângulo de 90 graus. Então, vai ser um ângulo complementar. Então, só para terminar aqui com vocês, deixa eu pegar meu livro. Na página seguinte, a questão 5, 6, 7 e 8 é basicamente isso aqui. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida dessas questões, é só me procurar. Já a questão 9, 10 e 11 é para vocês fazerem ângulos. Então, o que vocês têm que fazer? Pegar um transferidor desse aqui e fazer os ângulos. Aí, utilizem ele para fazerem os ângulos. Entenderam? Então, pronto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar. Um beijo no coração de cada um. Fiquem em casa. Tome todas as medidas que a Secretaria de Saúde pede. No uso de lavar bem as mãos, usar o álcool em gel. Não saiam de casa. E se realmente tiverem que sair, não deixem de usar as máscaras. Então, com fé em Deus, tudo isso vai passar logo e logo estaremos todos nós juntinhos na sala de aula, viu? Beijão!